Olá pessoal, meu nome é Alexandre Nicolini, terapeuta quântico e instrutor de cursos para a expansão da consciência. Hoje nesse vídeo eu vou falar de assuntos bem interessantes, que é o mecanismo da mente, e vou estar trazendo aqui também uma técnica muito legal, que é o poder da pergunta. Então vamos lá, vamos começar primeiramente sobre a mente. Como é que é esse mecanismo da mente? Como é que funciona tudo isso? Mas antes de a gente chegar nesse ponto, é interessante a gente compreender e localizar como é que a mente está dividida. Então a mente, em sânscrito, ela se chama manas, que é um dos aspectos do ser. Ela está dividida entre a mente superior abstrata e inferior concreta. Então, para facilitar o entendimento, eu estou apresentando aqui uma estrutura dos 7 corpos ou 7 níveis da consciência que foi trazida para o Ocidente no século XIX, que é a leitura que o Oriente tem sobre a nossa composição em termos de corpos. E fica um pouco mais fácil para a gente perceber esses mecanismos também. Então vamos lá. Nós temos aqui, de forma simbólica, a apresentação dos corpos. Então temos num primeiro nível o corpo físico, esse corpo biológico. Esse é bem fácil de a gente compreender. Temos também o duplo etérico. Esse duplo etérico, ele seria o nosso corpo das sensações, ele é o nosso mantenedor energético, é a usina de energia que mantém exatamente o corpo físico de pé, operando. Então ele também é o centro das nossas sensações, das dores, do frio, do calor. É o centro da vitalidade em si. Ok? Temos um corpo astral, alguns também conhecem como perispírito. Ele é o corpo onde a gente tem todas as emoções, é por onde a gente sente, né? É o corpo do sentir. Então, as mágoas, o amor, a angústia, o afeto, gratidão, orgulho. Então, todas as formas de sentimento se projetam neste corpo. Esse corpo ele tem ainda a forma humana, mas ele se projeta um pouco além do duplo etérico. Ok? Agora a gente começa a falar do que nos interessa aqui nessa apresentação, que é o mental inferior. Esse mental inferior, também conhecido como mental concreto, é por onde passam e são regidos todos os nossos pensamentos. Então, a imaginação, a razão, o raciocínio, a nossa reflexão, é por onde opera a inteligência. Então, quando a gente está fazendo um cálculo, está fazendo um cronograma, um planejamento, por onde a gente tenta entender as coisas, é exatamente por esse corpo, seria o corpo do pensar, ok? Acima deles, numa projeção maior, né, nós temos o mental superior, ou também conhecido como mental abstrato. Ele é o controlador da nossa vontade, do nosso saber. É por ali que a gente tem toda a nossa intuição, é por onde a gente determina, por onde a gente tem a nossa fé. Então eu vou falar hoje mais a partir desses dois aspectos da mente, que é a mente superior e a mente inferior. Tá? Nós temos dois corpos mais sutis que este, que é o corpo búdico e a própria centelha divina, mas não é o objetivo aqui, pelo menos dessa apresentação, falar sobre isso, ok? Num outro dia eu falo sobre essa questão. Mas vamos lá. Eu tenho um eu superior. A minha parte superior, a minha parte espiritual. E ela é dividida exatamente nessa questão da mente. É o limite entre o eu superior e o eu inferior, exatamente entre aquilo que é abstrato e aquilo que é concreto. Então toda essa parte, esses 4 corpos de baixo, o físico, o etérico, o astral e o concreto, o mental concreto,
eles fazem parte do que a gente chama de personalidade. É eu enquanto Alexandre. Eu num corpo de um homem, eu digo que eu estou numa personalidade, uma encarnação, ok? O eu superior seria a minha parte espiritual. Então esses corpos de cima, essa tríade, né, o corpo 5, 6 e 7, eles formam algo que a gente chama de infinitude. Né? Eu como centelha divina, é a minha parte espiritual. Então o eu superior é o que eu sou verdadeiramente. Então eu não sou Alexandre, mas eu estou como Alexandre. E também a gente pode dizer que a nossa parte espiritual seria o nosso piloto. E os 4 corpos inferiores são os nossos veículos. Então, enquanto Alexandre, eu estou num veículo. Então, tudo isso é simplesmente para a gente poder localizar essa questão da mente superior e a mente inferior, que são dimensões diferentes do mesmo ser. Todas as pessoas são dotadas desses 7 corpos. A pergunta é em qual nível de consciência a gente opera a maior parte do nosso tempo. Ok? Então isso aqui é mais ilustrativo. Tem outros materiais a respeito disso. Demandaria assim, muitos vídeos para se explicar muito isso. E vocês conseguem estudar mais profundamente com a teosofia. Aqui eu estou ilustrando o que seriam os 4 corpos inferiores. Então a gente tem um corpo físico, tem o corpo etérico, que ele se projeta ali a 1 centímetro do corpo físico. Você tem o corpo astral e tem um corpo mental que ele tem essa forma ovalada. Então esse é exatamente o campo eletromagnético. E cada pessoa ali tem uma cor, demonstrando que, dependendo da qualidade dos seus sentimentos e os seus pensamentos, essas cores vão variar. E já foram catalogadas o que cada uma delas representa também, ok? É mais ilustrativo. Mas vamos falar aqui das diferenças entre a mente superior e a mente inferior. A mente inferior é a casa dos pensamentos concretos, enquanto o mental superior são os pensamentos abstratos. A mente inferior, ela funciona através das formas, estruturas, enquanto no mental superior nós trabalhamos a partir dos conceitos e princípios. Então, como é que eu definiria, por exemplo, a caridade? Ela não tem uma forma, ela é um conceito, ok? Então, é algo mais no mundo das ideias. Então, ela muitas vezes não se apresenta de uma forma concreta. E o mental inferior ele é extremamente racional, enquanto a mente superior ela é totalmente intuitiva. A mente inferior são as formas pensamento, enquanto o mental superior são pensamentos sem forma. O mental inferior ele é regido por números, enquanto o mental superior ele é regido por símbolos ou arquétipos também. O mental inferior ele é transitório, ele dura um pouco mais de uma encarnação, enquanto o nosso mental superior ele é permanente. Ele é a somatória de todos os registros que nós temos de todas as nossas encarnações, seja aqui ou em outros lugares do universo. O mental inferior ele é detalhista e o mental superior ele é holístico. Então, a exemplo disso, olhar para uma árvore dentro de uma floresta. Você faria isso com o seu mental inferior, é ver o detalhe. Enquanto quando você está olhando para a floresta, seria a visão holística, a visão geral da coisa. Enquanto o mental inferior ele é analítico, o mental superior ele é sintético. Então essas aqui são as diferenças principais entre os dois aspectos da mente. A mente é uma só, mas ela tem essa parte mais sublime, mais espiritual, que seria o nosso mental superior, e tem essa parte inferior, mais concreta, mais ligada à matéria. Tá? Então são os dois aspectos da mesma mente. Então a pergunta é, qual a parte da mente que mais temos usado? É só a gente olhar para o nosso dia a dia.
A gente tem um dia com mais ideias, mais intuições, ou a gente tem dias que estamos ligados mais aos cálculos, ao querer entender como as coisas funcionam. É só a gente olhar um pouquinho como a gente tem funcionado. Qual a lógica da mente, então? A mente inferior. Ela é 20 vezes mais lenta que a nossa intuição. Ela compara o momento presente com o passado, pois não tem outra referência. Então, quando estou usando minha mente lógica, eu só consigo olhar o dia de hoje e tudo aquilo que eu já passei nessa existência. Então, isso demanda um tempo até encontrar aquele registro daquela experiência e trazer aquilo por agora, para você poder validar isso. E a intuição é algo que vem instantâneo praticamente, é algo que você acessa, é um saber, é uma ideia que chega para você, e isso é 20 vezes mais rápido do que aquilo que a sua mente lógica tenta te trazer de informação. Então aqui a gente fala também que a mente lógica ela opera como se fosse um sistema binário. O que é esse sistema binário? Eu peguei uma definição que o sistema binário, ou de base 2, é um sistema de numeração posicional, em que todas as quantidades se representam com base em dois números, ou seja, 0 e 1. Os computadores digitais trabalham internamente com os dois níveis de tensão, pelo que um sistema de numeração natural é o sistema binário. Então é assim que a gente funciona quando a gente está na mente lógica, nessa mente concreta, tentando entender as coisas, racionalizando. É assim que a gente opera, praticamente como se fosse um computador. Até trouxe aqui a capa daquele filme famoso da década de 90, né, o Matrix, que tem ali, por trás ali, parece uma chuva de números para mostrar como a Matrix opera, né, que seriam esses números. E ali em inglês está lá, free your mind, liberte a sua mente. Então, qual a mensagem que nós temos para isso, né? De acessar muito mais essa nossa intuição daquilo que a gente vê como realidade visual ou concreta. É algo para a gente aqui acessar. E quais são as atividades da mente superior? Bom, a primeira delas é a inspiração. Então, quando você está acessando uma intuição, uma ideia, às vezes num momento simples, que é tomar um banho, muitas vezes vem uma ideia, porque você não está naquele momento, muitas vezes preocupado com alguma coisa que vai, uma conta que você tem que pagar, algo que você tem que olhar para o seu passado. Então, muitas vezes vêm as ideias. Então, a mente superior, ela mostra que quando você está inspirado para fazer alguma coisa, é de lá que realmente vem esta verdade, esse teu saber. E também através da mente superior é que nós podemos resolver verdadeiramente os nossos problemas. Não vai ser com a mente lógica. Tem que estar numa dimensão acima. E os devaneios? Os devaneios são aqueles momentos como se você estivesse observando o pôr do sol, onde você é colocado em momento presente. Então, todas as vezes que você está em momento presente, você está operando com a sua mente superior. E normalmente quando você opera com a sua mente concreta, né, com o seu racional, ou você está tentando projetar um futuro, ou você está olhando para o seu passado. Ok? Então a mente superior sempre te coloca no agora, que é a qualidade do espírito. E quais as formas de se conectar com a mente superior ou abstrata? Então a gente tem a meditação, tem a prática do yoga, tem a observação, a percepção, que são estados naturais da mente superior. E tem também as perguntas. E outras formas também aqui que eu não estou colocando, com certeza. Aqui nós hoje vamos falar a respeito da técnica das perguntas. Eu vou estar apresentando aqui duas possibilidades que vocês podem trabalhar e que com certeza vão ter muitas possibilidades aí de criação. Então a primeira delas é a técnica da pergunta para o universo. Então essa técnica, ela rompe, ela explode o mecanismo binário da mente, daquela lógica do racional. É como se fosse aquele entre o 0 e 1 tivesse uma explosão, você sai daquele racional.
É um momento de criação. Então muda a energia diante de um problema ou de uma situação sem aparente solução, porque tirando você dessa camada de baixo do mental concreto, você consegue acessar a camada de cima, que é o teu mental abstrato. Então, se nós voltássemos lá naquela figura dos 7 corpos, a mente concreta ela está muito mais próxima do corpo físico. Por isso que é mais fácil a gente acessar o pensamento. Constantemente a gente fica entrando em pensamentos repetitivos e não consegue acessar a camada de cima, que é o mental abstrato, que é onde verdadeiramente está a nossa intuição, está a solução dos nossos problemas. As perguntas irão desbloquear os locais de limitação e jogar luz aonde você está escolhendo não ter escolha. Então é um exercício que você cria no seu dia a dia, que você faz a pergunta e solta isso para o universo, sem ter que ter a cobrança de ter uma resposta daqui a 1 minuto, 2 minutos. Essa informação você vai acessar nesse teu campo da tua mente abstrata. Vai vir um momento, pode ser agora, pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a um mês, mas essa informação vai ser acessada. Então tem alguns exemplos aqui de perguntas que vão expandir esse espaço. Como pode melhorar isso? O que é mais possível? Como posso ter mais facilidade com isso? Quem sou eu hoje e que grandiosas aventuras terei? Qual a pergunta que, se eu fizer agora, mudaria toda a minha vida? Como posso ser a contribuição que o planeta requer de mim? Então, uma vez que você faz esse exercício das perguntas, você, além de estar quebrando todo aquele sistema binário, aquela mente concreta que não ajuda na solução dos seus problemas, ela vai te trazer novas possibilidades. Então, é uma forma de contactar essa tua mente abstrata também, a tua mental superior. A outra forma seria através da técnica da pergunta com um copo d'água. Então, como é que vai se fazer isso? Antes de dormir, deixa um copo d'água ao lado da cama, coloca ali na cabeceira, um copo, metade de água, não precisa ser muito. Faça uma pergunta a respeito de uma dúvida específica. Então você vai tomar um gole e vai dormir. Não se preocupa mais com o que você perguntou. Se você quiser deixar anotadinho ali a sua pergunta, ótimo. Eu faço isso e funciona muito bem. A pergunta instigará seu subconsciente a trazer a resposta que está buscando. Então isso aqui é um condicionamento, foi criado por um russo, se não me engano, chama-se Pavlov, condicionamento de Pavlov, no qual você está criando um mecanismo para que seu cérebro trabalhe a noite inteira através do seu mental abstrato para ter essa informação que você está requerendo. Assim que acordar, beba mais um gole. Então esse é o mecanismo que eu acabei de falar, ele vai criar o condicionamento. Se necessário, repita o processo à noite até conseguir ter a clareza necessária. Então, muitas vezes pode ser que você não consiga a resposta naquele mesmo dia, naquela mesma manhã. Mas o comportamento de se repetir, e você pode fazer perguntas diferentes ao longo dos dias subsequentes, você vai perceber que você vai abrindo uma conexão com esse teu eu superior. Então, nós não podemos ficar simplesmente condicionados ao nosso pensamento lógico. Claro que tudo isso tem uma função. É importante ter mente lógica, sim, quando eu vou fazer um cálculo, quando eu vou fazer um planejamento, mas não para responder às dúvidas da minha existência. Para isso eu tenho que acionar a minha parte espiritual, o meu eu superior, acionar o meu piloto e não deixar com que o veículo guie a minha vida. Eu preciso estar aqui, eu preciso de um corpo físico, que é o corpo do manifestar, eu preciso ter um corpo do sentir, eu preciso ter o corpo do pensar, mas sobretudo eu preciso estar conectado com a minha essência superior. Então isso aqui é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, a partir desta visão, desse mecanismo mental de uma forma bem simples e também apresentando duas técnicas que funcionam muito bem. Ok? Então,
que seja uma grande contribuição para vocês e utilizem. Um grande abraço.